Bom, nós vamos tocando hoje aí com a aula 3, né? Fizemos 1 e 2 ontem. Hoje vai aparecer muita coisa em termos mais práticos do que a gente discutiu ontem, tá bom, pessoal? E é uma aula extensa, vocês viram ali que ela é uma aula bastante extensa, né? Outra coisa que eu digo para vocês, assim, eu vou manter aquela ideia, assim, de falar as coisas que estão na apostila, mas não necessariamente dentro da mesma ordem, até porque eu dei uma lida, né? Dei uma lida na aula, ele tem o jeito dele, né? De inserir os conteúdos. Eu achei boa, a parte descritiva está bem legal. A apostila de vocês melhorou, eles fizeram uma reformulação, ela está correta, né? A parte descritiva, assim, legal. Mas eu vou fazer diferente, eu vou pegar os conceitos, né? E vou trabalhando aqui, né? Então, fica prestando atenção na tela, a hora que eu falar que alguma coisa é mais característica de vestibular, você anota ali, né? Cuidar com meio técnico-científico, que é a tela que está aí na tua frente agora, né? E daí, depois, quando você estiver lendo a apostila, né? Aí você pode fazer as tuas sublinhadas lá e ajustar a minha fala com a dele, lá, com a descrição que ele deu. Né? Eu vou dar a minha, como se o material fosse meu e o meu material que está na tela. Né? Bom, nós fizemos uma transição da Guerra Fria para a globalização ontem, né? Foi bastante interessante. Eu assisti a aula, foi a única aula que eu gravei dessas que nós estamos gravando e assisti só para dar uma olhada como é que ficou. Eu gostei da minha aula, achei legal, então, bem interessante. Então, nós vamos dar continuidade, né? Nós estamos, na verdade, preparando o terreno para quando nós começarmos nessa frente a, digamos assim, a nos esparramarmos pelo mundo, analisando os problemas individualizados, analisando, vamos lá supor, o NAFTA, a União Europeia, o Brexit, tanto que no teu livro aqui, pelo que eu lembro, já meio no começo, né, na apostila ou hoje, ontem, tem um cantinho aí que já fala do Brexit, né? Se não foi na aula de hoje, foi na aula de ontem. Mas isso depois a gente vai ver com mais cuidado um pouquinho. Daí nós vamos pegar essas realidades que estamos analisando, né, e ajustando aos problemas do mundo, inclusive ao vírus. Né? Ontem a gente até abordou alguma coisa a respeito da virose. Embora hoje eu não queira, não vou mais tocar nesse assunto, saco cheio de vírus. Mas depois a gente vai aos pouquinhos, né? Talvez ter uma aula especial para colocar a geografia disso tudo, que há uma boa possibilidade de analisar. Se não analisar a questão do vírus propriamente dita, né? Os temas ligados à globalização vão no mesmo caminho. Bom, a primeira abordagem que eu vou fazer, eu vou dar uma preparada para vocês, para entender como que o capitalismo se distribuiu pelo planeta, né? Inclusive como ele se distribuiu no Brasil mais posteriormente, e à luz de como a geografia interpreta essa distribuição. Tá? Então, a primeira análise que você vai fazer é uma análise de como que o espaço geográfico ele incorporou essa evolução da estrutura capitalista, certo? É bem legal isso daí, gente. É muito interessante, né? Porque a gente tem, conversando com os alunos assim, eu percebi que vocês têm até uma boa visão das influências evolutivas, tecnocientíficas e tudo mais, né, para a tua realidade pessoal, né, ou para a realidade social, vamos dizer assim, né, o que a evolução da Terra determinou em seus aspectos sociais. Mas na construção da espacialidade, que é uma projeção, na verdade, dessas mudanças sociais, o espaço, aqui na Terra, ele se constrói sozinho. Claro, se tirar todos os seres humanos aqui, ele vai se construir, né? Vai se reciclar constantemente. Não precisa ter ser humano aí para fazer isso. Mas nós somos um planeta habitado. Né? Então, o traço marcante do planeta é a, digamos assim, o trabalho, a reelaboração do natural pela mão humana, né? Criando o espaço artificial. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com isso daí, né? Espaço natural, espaço artificial. Falar sobre algumas coisinhas relativas a essa questão do espaço. Né?
E, além de nós colocarmos todo esse conjunto de fatores ligados ao capitalismo para explicar as mudanças na estrutura do espaço, da sua construção, da maneira como a gente observa esse espaço, nós vamos inserir também, não só a questão puramente capitalista, né, mas também as mudanças tecnocientíficas, que estão muito amarradas dentro da ordem capitalista. Né? Há de se entender isso, né? Sem capital não se faz tecnociência. Então, o capital chama a tecnociência e o capital vão fazer com que a sociedade humana tenha um poder de intervenção sobre o espaço muito efetivo, né? Muito mais até do que era anteriormente, né? Coisas que a gente faz hoje com uma naturalidade incrível, né? Passar um trem por baixo do Mar do Norte, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quem imaginaria isso, né? Um trem trafegando por baixo do Mar do Norte, entre a Inglaterra e a França. Então, isso é possibilidade tecnocientífica aliada à capacidade de capital dos países de não só desenvolverem esse tecnocientífico, mas também de implementarem na obra. Vamos dando uma olhadinha nas telas, então, né? Vamos dar uma olhadinha nos fundamentos, tá? Só que nós estamos aí, essa primeira tela, né? Os fundamentos do espaço geográfico, certo? Aí eu te pergunto assim, né? A gente podia fazer uma análise nessas circunstâncias, né? Quando é que eu caracterizo o espaço como geográfico, né? A espacialidade, ela é estudada pela geometria plana, geometria tridimensional, descritiva, né? E vai por aí afora, né? Espaço sideral, o que é o espaço para a geografia, na verdade, né? Já que a gente pode diversificar a visão. O espaço geográfico, né, é o cenário de atuação do homem e da sociedade, né? O homem enquanto indivíduo e o homem em sociedade. Né? Seria, digamos, o nosso cenário, como que nós armamos o nosso palco para desenvolver as nossas condições sociais, certo? Então, eles dizem, é o espaço transformado, é o espaço de produção, né? É o espaço social, é o espaço humanizado, é o espaço antrópico, né? Onde é evidente a capacidade intelectual do homem, né, e física de gerar transformação. Uns dizem que é construção, eu não gosto muito, não. Não acho que o homem constrói o seu espaço, sabe? Eu acredito que o homem reconstrói, né? Ele pega um espaço natural que foi articulado, construído, né, pela natureza e transforma. Vamos dar uma olhadinha em algumas variáveis, né, que compõem esse espaço, e o teu materialzinho eu falo. Não é muito dos nossos vestibulares isso não, viu, galera? Sério mesmo. Nem no Enem eu não lembro de ter visto isso daí. Mas o material vai privilegiar, e é interessante a gente ter uma ideia, né? Essa é uma visão do geógrafo Milton Santos, né, que ele diz que o espaço geográfico ele é composto por sistemas de objetos e sistemas de ações. Ele pensou assim, né? Cartão, que história é essa? Nós já vamos explicar um pouquinho melhor, mas entenda-se assim, os componentes naturais do espaço, eles estão lá, mas eles não funcionam sozinhos, concorda? Vegetação, clima, rocha, geologia, geotectônica, tudo que a gente estudou e ainda vai ter que estudar muita coisa disso daí, né? Compõe sistemas de objetos. Mas também você pode ter os sistemas de objetos humanos, tá? Prédios, cidade, construção, tá? Nesse sentido. Mas tudo funciona na medida em que as trocas energéticas ocorrem, gerando ações, né? Então, os sistemas de objetos, impulsionados pelas energias latentes que guardam em si e trocando essa energia entre esses diversos objetos, vão compor o que ele chama de sistemas de ações. Claro que para nós, embora na geografia a gente tenha uma frente que estuda mais as ações inerentes à própria natureza, e pouco eu vou mostrar para vocês, vai interessar mais as ações humanas nesse contexto. Né? Então, essa interatividade entre os objetos que compõem o espaço, certo? A natureza natural ou antrópica desses objetos, trocando energias entre si, criam os sistemas de ações, tá? Que podem ser sistemas de ações tanto de ordem natural quanto de ordem antrópica, humana. Tá? Essa é a ideia, tá? Então vamos analisar um pouquinho essa ideia dos sistemas de objetos. Olha que coisa linda, tá? Gente, tudo isso daí, na análise, é objeto.
Ah, Ricardo, mas você não pôs nenhuma cidade, você não pôs nenhuma ponte. Eu escolhi aí, em princípio, no primeiro toque, né? Os sistemas de objetos naturais, como apareceu ali do lado direito, né? E você veja tudo interagindo, né? E as trocas energéticas entre tudo, embora seja uma fotografia, são para lá de bem evidentes, né? E esse espaço, independente da ação humana, ele se transforma. Aliás, está muito diferente do que foi na sua origem, né? E vai continuar se transformando no tempo. Okay? Essa é a ideia. Me dá uma ideia dos objetos aí, Ricardo. Objeto água, objeto vegetação, objeto cânion, objeto morro, objeto vale do rio, objeto rocha, né? E mais, são todos objetos. É um objeto, é material, palpável, né? Então, esses são exemplos de objetos naturais. Olha aí, tá? Olha todos eles aí. E interagem, né? Isso que é lindo, né? As trocas energéticas nisso aí são evidentes e não compreendidas. Tá? E se nós compreendêssemos todas as trocas energéticas que tem aí e conseguíssemos, a partir dessa compreensão, canalizar, nós não destruíamos esse ambiente na medida em que há um interesse humano aí, ok? Quer fazer uma hidrelétrica aí, pronto, acabou com tudo, né? Desestabilizou todas as trocas energéticas, os objetos, muitos vão se perder nessas trocas energéticas e a paisagem vai se transformar, né? Então tem que ter, é muito complicado isso daí, isso aí é teoria do caos, né? Na verdade, uns dizem que é tanta variável, tanta variável, tanta variável, tanta variável, que cai na teoria do caos. Né? Vamos ver sistemas objetos humanos, né? Aí, tá? Mas isso teve uma evolução, você concorda comigo? Né? Na medida em que o homem evoluiu e evolui relativamente rápido, pelo menos intelectualmente, né? Aí a coisa já complica um pouco, né? Então, o que nós temos aí? Os objetos técnicos. Eu poderia ter colocado uma lança, um martelo, né, uma pedra lascada. Começa ali, né? Tudo começa nessa conjuntura. Tá? Aí eu já coloquei a Revolução Industrial, então vamos chamar isso de objeto técnico. Já tem aí uma elaboração muito mais sofisticada do que simplesmente materiais brutos trabalhados. Né? No caso desses objetos técnicos, a definição aí coloca que são os objetos que foram desenvolvidos principalmente após a Revolução Industrial. O de hoje nós poderíamos colocar tecnocientífico. Isso o material privilegia bastante, né? E quando chegar nessa parte até acho legal, porque isso descobre um pouquinho a mais. Legal? Aí, vamos dar uma olhadinha no sistema de objetos tecnocientíficos aí. Veja que nós pegamos, né, o natural, o técnico, o técnico-científico. Essa virada do técnico para o técnico-científico, né, galera? Que loucura isso daí, né? Gente, eu gostaria muito. Isso aí dá trocentas mil teses de doutorado, de mestrado, porque gerou uma metamorfose no conjunto estrutural, não só do planeta, mas das próprias relações sociais. Né? Incrível, incrível esse desenvolvimento do técnico para o tecnocientífico. No tecnocientífico diz assim, ó, desde que é fabricado, né, num padrão desse daí, todos os objetos que você pega têm uma pesada e profunda carga de energia técnica e energia científica. É muito sofisticado. Vai pegar um lapisinho hoje, muito elaborado, muito técnico, né? Muito complicado tudo. Talvez você diga, não, mas o lápis, cara, não, o lápis é hoje o que era antes. Não, né? E que tal se aquela madeira ali do lápis é transgênica? Já não é mais aquelas madeiras de antes. Daí já entra engenharia genética, já entra biotecnologia. Isso, Maria, vamos parar por aí. Tudo que foi desenvolvido após a revolução da eletrônica. A revolução da eletrônica ela é assim, né? Ela dá os seus primeiros traços a partir de 1930, né? Por causa da guerra, até que causou uma evolução muito grande, né? Em sistemas de foi guerra mundial, né? Mas os anos 70 é que isso explodiu. Acho que ontem até falou bastante, né? Na questão dos anos 70, se não me falha a memória. Né? E os sistemas de ações agora, né? Funcionando de forma integrada, né? O que eu peguei para mostrar um sistema de ações funcionando, ou seja, vários objetos trocando energias entre si, gerando metamorfoses, transformações, uma placa de microcircuito, né? Isso é uma placa de microcircuitos, tem de tudo aí, tem componentes minerais de toda a ordem, capacitores, resistores, aquilo que a Aurex estava estudando, né? Aí tem voltagem, amperagem, tem, nossa, tudo aquilo que estamos estudando na eletrônica e muito mais do que vem ainda, certo?
Então, aí é tudo funcionando de forma integrada, é um microcircuito, que coisa maravilhosa, né? Criado pela mão humana. Agora tem uma foto aqui que eu gostei demais, né? Já vou te mostrar aí. Funcionamento da placa, né? Depende da função específica de cada componente, de cada objeto. Tudo junto é um sistema objeto, né? E aí isso gira dados, fluxos, né? Mas tudo interagindo dentro de um padrão canalizado, né? Ordenado, vamos dizer assim, ok? Então, aí é os sistemas de ações que giram em torno de um sistema de objetos. Né? Quais são as ações? Os dados que estão girando por aí numa velocidade do tamanho do seu equipe, certo? Certo. Espaço geográfico, ainda falando sobre espaço geográfico, sistema de ações, ó, né? Isso daí é um protótipo de uma cidade, né? Um circuito urbano de planejamento. Né? Agora a foto ficou um pouquinho mais legível, né? Muito provavelmente isso daí é para ser implementado ou foi implementado no Japão. Daí você diz, espere um pouco, isso é também a mesma coisa que a placa. Tanto que eu peguei uma foto de planejamento urbano muito parecida com a placa. Depois eu vou retornar com a placa, você vai ver. As coisas, se você for analisar bem, com as suas diferenças, é óbvio, né? Mas os sistemas estão aí, os objetos estão aí, posicionados, interligados e funcionando em circuito, ok? Então, são os sistemas de ações. Lá giram impulsos elétricos, aqui giram pessoas, dados, produção, seja lá mais do que for. Tá? Olha, o funcionamento da cidade, né? Depende da função específica de cada componente, né? O que acontece na placa, do fluxo de dados que as pessoas levam e trazem nos veículos, né? Lá são os impulsos eletrônicos, aí vai tudo interligando uma coisa na outra, né? Olha essa comparação, que coisa interessante, né? O ginásio está ali representado, até aquela bolinha azul da cidade lá tem aqui, tá? Os componentes menores da placa, né? Os resistores, os transistores, os chips, sei lá mais o que, né? Veja que interessante, né? Não sei se isso ainda entra naquela teoria do fractal lá, né? O grande copia o pequeno. Talvez aqui o inverso, né? Mas é muito legal isso daí, né? O funcionamento, a dinâmica dessas interações, né? E se você pega o globo, é isso mesmo, né? Numa ordem global, mas fica esse funcionamento também, né? Bastante evidenciado. Tá? Então vamos periodizar um pouquinho, né? Como que você evoluiu até o tecnonatural. Às vezes isso daí cai, já foi um tempo que caía muito mais. Ele cita muito, principalmente o meio tecnocientífico, né? Como eu te falei, é do Milton Santos isso daí, né? Então, ele dividiu em 3 estágios, assim, ó, o meio natural, né? O que significa esse meio natural? Foi um período da história assim, né? Aqui, ó, essa parte de cima da chargezinha, né? Idade da Pedra, Idade do Bronze, até ali, mais ou menos, pegando a Idade do Ferro também bastante, né? Vamos ali até a Idade Média. Por que tanto tempo assim sobre a influência do meio natural? Porque, vamos falar a verdade, né? Fora quando começa a Revolução Industrial, até ali o homem estava muito à mercê das barreiras criadas pela natureza. Climas muito frios, oceanos muito longos, né? Essas fronteiras tiveram que ser estabelecidas com muita dificuldade. E mesmo mundo tropical, né? Floresta muito densa, montanha era uma barreira, um rio poderia ser não atravessável, e vai coisas por aí afora. Então, no que o Milton Santos chama de meio natural, você já tem a evolução humana dentro dele, mas predomina a nossa dependência sobre as forças da natureza. Devagarinho, o desenvolvimento dos instrumentos é que vão possibilitando a nossa capacidade aí, né, de ir vencendo determinados obstáculos da natureza. O meio técnico daí já vem com a Revolução Industrial, certo? Aí o Milton Santos caracteriza como meio técnico, o domínio da instrumentalização. Não é que o instrumento não existia antes, ele existia, até com uma certa elaboração. Mas com a Revolução Industrial, houve uma sofisticação técnica muito grande do instrumento, certo? O instrumento é tudo que se possa imaginar, que a mão é capaz de construir. Tudo que a mão é capaz de construir passa pela análise dos instrumentos. Embora a Revolução Industrial comece assim, né? Mas o planeta começa a ser mexido agora, modificado, né? De uma forma muito intensa para adaptar o que antes não era possível
para as necessidades humanas. Né? Então, o ferro, junto com carbono e manganês, vai compor o aço, vai por aí afora. E nós vamos avançando nesse sentido. Né? Okay? Seguindo, tá? Ainda né, nesse meio técnico aí, né? A Idade Moderna, ali, Revolução Industrial, ali os instrumentos né, se sofisticaram demais mesmo. E aí você, ó, né, você nasce já com uma força muito intensa no meio técnico-científico informacional. Na verdade, eu nasci aí também. Tá? Eu nasci em 57, peguei toda aquela corrida espacial, aquilo já foi muito sofisticado, né? Mas não tínhamos acesso, né? O computador era da NASA, que levou a galera para viajar, né? E, por sinal, do tamanho, acho que de um edifício, né? Para fazer um cálculo básico. Mas, posteriormente, nos anos 70, eu já adolescente e tal, aí explode a revolução da eletrônica. Aí vem o microcircuito, né? E a popularização dos componentes eletrônicos, tá? E aí a coisa vai virar do jeito que está aí, de uma forma muito rápida, né? Então você tem o natural, né? Nas primeiras etapas do de cima, tá? Vai até ali a Idade Média para ele, né? Depois você tem o meio técnico, que é da Idade Moderna, a Revolução Industrial, e o nosso de hoje, que é o técnico científico. Apesar de que, né, digamos assim, você não pode imaginar que a Terra hoje eliminou a fase natural, né? Pegar lá na África, e aí é legal essa história de globalização, né? O choque entre ter gente ainda mais ou menos ali na pedra lascada, pedra polida, coisa parecida lá nesses ambientes ainda não ocupados por desenvolvimento tecnocientífico, e as áreas da tecnociência se globalizando. Isso vai dar choque. Né? Existe ainda essa infusão das três coisas, existem. Tá? Tem locais aí que o pessoal ainda tira carvão, na China, por exemplo. Sabe? Essa China que nós estamos falando aí. Né? Você tem ainda indústrias lá caindo aos pedaços, né? Por isso que eles poluem tanto. Né? Tem pequenas siderúrgicas, pequenas fábricas lá, também no interior, que é uma situação extremamente caótica. É o período ali da fase 1 da Revolução Industrial. Dali para pior, por sinal, diga-se de passagem. Né? E esses espaços convivem. Não se nega que há uma pressão né, do técnico-científico em se esparramar toda essa tecnologia toda pelo globo. Deixa eu comentar uma coisa, pessoal, nós já conversamos ontem, né? Há um sentimento equivocado em vocês em achar que os fatores da globalização, que a revolução da eletrônica, né, se distribuiu de forma justa ou equilibrada pelo planeta, ou pegou todo o planeta. Não, gente, não. A tecnologia cobre o planeta todo, mas ela não é acessível a todos. Teve aluno que já questionou isso comigo. Né? Eles colocaram lá, né? A tecnologia é capaz de abranger todo o planeta hoje. Ou a globalização, os fatores da globalização são ocupam ou se debruçam ou se esparramam pelo planeta todo. Sim, sim. Né? Se você pegar um celular, ele vai ter ligação lá na África. Só que os africanos necessariamente não vão ter acesso a ele. Né? Então, você ter a possibilidade tecnológica de cobrir o planeta é uma coisa, mas ter a capacidade técnica, financeira de absorver essa tecnologia é outra. Aí começam aqueles choques culturais que aconteceram, que a gente falou tanto ontem, que agora vai começar a aparecer mesmo. Tá? E aí tem uma coisa dentro desse contexto evolutivo que eles chamam de divisão social do trabalho. Né? A divisão social do trabalho, gente, por favor, a palavra social é maiúscula, né? Como que o ser humano se ajusta àquilo que me é ofertado em termos de possibilidade de trabalho. Eu, você. O que nós fizemos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando, vocês estão, para se qualificarem. Não? Que nem Orestes falou ali, né? Gente, puxa vida, né? Quando todo mundo diz que estudar é chato, assistir aula é chato, tem coisa aí, tem treta. Não, assista, estuda o máximo que você puder, tá bom? O máximo. Porque o mundo hoje, né, ele para muito da definição do papel que você vai ter no mercado de trabalho, depende disso daí. Tá? Não é a única, gente, por favor, né? A educação não é o único caminho para. Né?
Agora, é um caminho para muita gente. Eu, se eu não tivesse feito minha faculdade, estudado, estar lendo até hoje, estudar, né? Eu estudo até hoje, acabei de terminar um livro agora mesmo, antes de começar essa aula, entendeu? Então, esse é o caminho mesmo, né? Ainda mais porque o mundo é técnico-científico. Embora o mundo venha dizendo ao contrário, as pessoas estão sendo empurradas, que a escola é desanimadora, que não serve mais para nada. Tem interesses aí por trás, não é bem assim, não. Tá? Então, isso vai te qualificar, certo? Certo. Vai sair doutora, engenheiro, sei lá mais o que, professor que seja, né? E sei lá mais o que, tantas quantas profissões tem. Okay? Isso é a tua inserção na divisão social do trabalho, bem tranquilo, bem lógico. Né? Só que tem uma questão bastante interessante. Né? Ser um pouquinho só uma divisãozinha, né? Do que foi a divisão social do trabalho, desde o natural até o tecnocientífico. Né? Ele faz uma paródia bem interessante aí, confirmada ali pela chargezinha ali embaixo. Não sei se essa charge não vai aparecendo no Enem também, que ama chargezinha desse tipo, somente é uma falta. Né? Então, agora, o que nosso material privilegia, isso aí, esse desenhozinho que vocês estão vendo, esse sim, eu garanto assim, que tá nos exercícios de vestibular aí, não sei se até não estava na tua apostila na aula passada, ou talvez até nessa, que tem um exercíciozinho técnico aí, né, em que aparece essa fotozinha, acho que é na aula passada, não tenho certeza. Mas, enfim, né, foi resolução. E você veja que ele pega a divisão internacional do trabalho, né, porque divisão internacional do trabalho, em preto, o que é? É a organização das atividades no espaço. Então, as atividades, né, definidas pelo trabalho, elas organizam a sociedade, mais qualificado, menos qualificado, trabalhos mais bem pagos, trabalhos menos pagos, todos dignos, né, mas mais bem pago, não tão bem pago, muito provavelmente pela qualificação. Tá? Isso é social. Agora, quando você olha o espaço, aí começa um pouquinho de dificuldade. Notem que o espaço tem especializações também. E essas especializações, às vezes, são mais valorizadas, às vezes menos. Vamos imaginar o seguinte: perto de Curitiba tem uma área extrativa de calcário. Meu Deus, gente, aquilo é o caos. Né? Tá lá, é uma especialização daquele espaço. A maior parte das pessoas tem a ver com a extração de calcário, ali Rio Branco do Sul, Itapevi do Sul, vai Almirante Tamandaré, vai por aí afora. Né? Mas aquilo é um caos, é um horror. Né? Ao mesmo tempo que em Curitiba, nós temos o Centro Universidade Federal do Paraná. Olha, né? Olha que coisa linda, né? Aquilo ali é uma área de diferenciação espacial. Você tem áreas industriais, olha só, a Renault ali, por sinal, a área, uma favelona do cão se instalou ali ao redor da Renault, e depois você vai falar nisso. Né? Mas são organizações espaciais valorizadas justamente pela organização do trabalho, mas no espaço. Só que o espaço, lembra da aula da frente A, ele tem escalas, né? A escala é aquela formulazinha 1 sobre tesão, desão, que me permite calcular distâncias e áreas, certo? Certo. Então, a escala geográfica que vai nos interessar, né, nessa espacialidade é municipal. O município também se organiza, né? Mafra, o teu aí, não sei se está assistindo aula, sei lá onde, né? Mas aqui em Mafra, por exemplo, a área industrial, né? Novo polo industrial, bairro residencial, centro comercial baixo, centro comercial alto, aqui onde eu moro, centro comercial alto. Né? A área, por exemplo, a área ao redor da UNC, onde está o Colégio Tendência, o UNC, o Colégio na frente do Santo Antônio, né? É uma área que se valorizou muito com a chegada dessas escolas. O Wizard está ali pertinho. Tá? Então, você veja como interagiu um espaço seletivo. Né? Os vizinhos até me falaram, quando a gente chegou ali, né? Que bom que vamos abrir uma escola, isso vai valorizar muito o nosso espaço. Né? E realmente vocês, inclusive, levam essa valorização. Até porque quem passa no vestibular são vocês, e isso gera, né, um enobrecimento do próprio espaço por causa da valorização da empresa em função do teu trabalho. E vai por aí afora. Né? Agora, se você olhar a nível de globo, né, você veja que ali tem uma sacanagemzinha bem legal, né? Porque internacional, a escala é o globo. Então, você pode ir da escala municipal, você tem a organização espacial do Estado, né? Tanto que agora Santa Catarina, o litoral está bombando, né, gente? Bombando aquelas Joinville até praticamente Florianópolis, né? Centro universitário um atrás do outro.
cidades valorizadíssimas, são as cidades que estão explodindo em crescimento demográfico pela polarização que exerce, né? Principalmente no interior, que está se esvaziando. O interior de Santa Catarina está sumindo em termos demográficos, né? Normal, nos Estados Unidos é assim também. Não vamos achar que vai acabar o interior porque tem menos gente lá. Né? A piazadinha nova que está chegando quer vir estudar aqui para fazer as suas engenharias, né? Então, também tem, né? O nível nacional e a nível internacional. Nós vamos ficar na divisão internacional do trabalho. Essa é que eles gostam mais, né? Qual o papel que cada país cumpre? Nessa da globalização que está aí, né? Não é muito bem por país, né? É por hemisfério. Olha que interessante. Essa é a galerinha do norte. Olha que bonito. Olha como o espaço deles é valorizado, né? Eles chamam ele, o hemisfério norte, de hemisfério da luz, sabia? E nós aqui do outro lado somos o hemisfério escuro. Mas por que escuro? Porque nós somos afrodescendentes, cada o desenho da esquerda é branquinho, o decalo de sujinho. Por favor, eu sou afrodescendente, estou falando só do desenho. Tá? Ele é nitidamente afrodescendente, né? Então é o hemisfério sul. Nós somos fornecedores de matéria-prima, né? Desde a colonização. Enquanto que lá em cima, olha, um laboratório, né? Essa é a ideia, isso aí é a divisão internacional do trabalho, muito provavelmente a questão abordava isso, quando esse mapa apareceu, e a função diferente que os países do hemisfério sul periféricos cumprem em relação ao hemisfério norte, os países centrais. Fiquei uma coisa a dever, não é? Por que lá é o da luz? Se o hemisfério norte é o da luz, nós somos a sombra, porque nós somos predominantemente afrodescendentes? Não. Sabe o que é? É que, visto de noite, tá, as cidades do hemisfério norte, iluminadas, né, por aquele poder do capital, do capitalismo, né, de toda aquela capacidade, vamos dizer assim, ele é muito iluminado. E aqui no hemisfério sul a gente enxerga pontos de iluminação dispersos, que são espaços vazios, espaços periféricos dentro da periferia, né? Sem luminosidade, sem luz, sem aquela força da eletricidade, né? Então, muito interessante eu vi esses dias na obra que eu li. Né? Então, olha aí, né? No período mercantilista que se estabeleceu a primeira divisão internacional do trabalho. Opa, só que ela não deveria fazer isso, não deveria estar automático. Né? Os países que vão construir esse potencial, né, de crescimento começou tudo isso, né, com o chamado capitalismo mercantilista, né, a Europa, né, eu fui ali a metrópole, centro, ali, né, dali partia produtos elaborados para as colônias, né, embora o escravismo tomasse conta da colônia, mas produtos mais elaborados nós éramos totalmente dependentes. E o que as periferias em vermelho aí, as áreas coloniais, faziam? Emitiam produtos primários. Lembra? As especiarias, cravo, canela. Como é que era? Cravo, canela e. Esqueci o outro. Tinha um outro lá, né? Um outro produto. Imagina, gente, o cravo e a canela, eles eram. Pimenta do Reino. Acertei agora, lembrei, né? Pimenta do Reino, cravo, canela. Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais. Meu Deus, cravo e canela. Mas, enfim, né? Esses produtos iam em direção a esses centros de expansão mercantilista e devolviam as manufaturas para aqueles que pudessem adquirir, obviamente. Né? Escravo não adquire manufatura, certo? Então, começa aí essa segregação entre um norte mais desenvolvido e um norte menos desenvolvido. Né? Aí um pouquinho, né, a Europa, olha como que se estabelecia, né, essas mudanças, certo? Deixa eu até voltar um pouquinho, né? Depois eu tenho que tirar esse automático daí, que ainda está no automático, só para você ver, né? Ali as principais rotas comerciais, né? E o nível de dependência desse mundo periférico, Sudeste Asiático, Sul, Sudeste, África e América, né? Aí nós caracterizávamos como periferia. Tá? Vem a Revolução Industrial e ela só vai firmar isso daí. Tá? A Revolução Industrial, o que ela faz? Né? Ela consolida o capitalismo. Então, ela vai consolidar a propriedade privada, a formação da burguesia, né? E vai entrar a ideia do liberalismo econômico, que a tua postura não privilegia. Vou dar uma olhadinha na frente ali, tá bom? Nós estamos falando de
estruturação do mundo segundo a ordem capitalista, né? Então, está aí a ideia, né? É uma visão liberal, baseada na propriedade privada e na formação de uma burguesia, né? Que vai concentrar cada vez mais o capital, certo? Então, essa é a grande característica da Revolução Industrial. Aí o Carlitos, o filme fantástico dele, né? Tempos modernos, né? E vamos dar uma olhadinha o que a industrialização faz, né? Ela vai consolidar o capitalismo, né? Ela vai reordenar a questão do trabalho. Por quê? Porque a Europa, centro de poder no mundo, né, mercantilista, ela não é industrializada, né? Ela é artesanal, ela vai industrializando os produtos gradativamente. E quando a industrialização entra e se expande, atinge o seu auge, ela vai se expandir, né, a ponto de que chegou até em Mafra, imagine você, tá? Aí ela reordena as características do mundo, né? E vai fazer isso, a exemplo que o mercantilismo fez em escala global. Tem gente que diz que a globalização começou com o mercantilismo, né? Eles entendem que alguns até defendem que sim, sabe, galera? Mas não é muito comum, não, tá? Eles entendem que a globalização, como nós a conhecemos, ela depende da revolução da eletrônica, por isso que ela depende do técnico científico a partir da década de 30, mas acelera a partir dos anos 70 ali. Muitos consideram o início real, assim, dos fatores que impulsionam a globalização, como nós a conhecemos na década de 70, por causa da revolução dos microcircuitos, lá na Califórnia, né? Então, vai haver uma mudança tanto em escala global como local, regional, nacional, né? Agora vai mudar tudo, vamos ver como é que fica isso daí, né? Fica mais ou menos dessa forma, né? A divisão internacional do trabalho, as metrópoles industriais, né? Nós vamos mandar ainda, veja como as colônias, né, elas, na verdade, elas são dependentes, né? E, por sinal, um errozinho aqui, nem vi que tinha... Aqui não é metrópole industrial, não, eu fiz Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui são as colônias à direita, né? Esse à direita aqui são as... Opa, deixa eu voltar. Hoje não está dando muito certo, não. Ele está meio automático, acho que mudar algumas coisas aí, né? Aqui seriam as colônias, ó, produtos primários, minerais e agrícolas. Mantém aquela característica praticamente do mercantilismo propriamente dito, mas aqui vai acelerar, né? Porque isso aqui é voraz, né, galera? Consome muito mais matéria-prima do que na Europa, por simplesmente mercantilista, né? E agora nós vamos começar a receber os produtos industrializados, ó, certo? Entende? Então, nós continuamos mandando matéria-prima e recebemos o industrializado. Mas eu tenho um novo componente de produção entrando no circuito e vamos precisar acelerar, né, o fornecimento das matérias-primas para seguir esse caminhozinho do azul aqui e chegar nas metrópoles industriais, se transformar em produtos industrializados, abastecer as próprias metrópoles industriais e depois também o mundo periférico, que agora não interessa mais o sistema escravista, certo? Vamos dar uma olhadinha, né? Agora, saindo um pouquinho da revolução industrial, a globalização, como ela vai se sofisticar. Na medida que a industrialização vai se expandindo e sofisticando, a ponto de que países periféricos se tornem industrializados, como é o caso do Brasil, isso nós vamos ver depois, né? E veja bem, uma coisa muito importante já para justificar. Quando que um país periférico se torna industrializado, se a industrialização era a chave do sucesso? Quando você tem, né, o país que é industrial e que quer expandir a indústria para outro, quando você tem fator de lucro, tá? Então, o Brasil recebeu fatores de industrialização na medida que a Inglaterra, a Europa e os Estados Unidos têm certeza de que vão lucrar com isso, né? Então, fica assim, ó, os países agora industrializados, portanto, chamados de emergentes, né? Grupo seletivo de países, não é todo mundo não, aí é o G20, né? O G20 é dos países emergentes. Olha o que a gente manda produto primário, produto industrializado. E dinheiro a gente manda para eles, sob a forma de juros, royalties e lucros. Há uma interessante situação aqui, veja bem, eu preciso me industrializar. Legal, teve aquelas histórias aí na TV a cabo sobre a industrialização do Brasil. Só que o Brasil não sabia fazer nada quando começou a industrialização, nada. Nós não sabíamos procurar minério de ferro no solo, tá? Então nós precisávamos dessa condição infraestrutural para me industrializar. Concorda comigo? Certo. E da onde que veio isso? Do país rico.
Por quê? Porque demanda dinheiro. É muito dinheiro que vai para preparar um país para a industrialização. A indústria tem carência de uma infraestrutura muito pesada, certo? Então, nós adquirimos uma quantidade imensa de dinheiro emprestado, tá? Ficamos devendo esse dinheiro a nível de juros, as empresas se instalaram aqui com um país prontinho, né? Não tinha mais escravo, embora muito pobre, mas escravo não tinha mais, foram convertidos em operários, as indústrias chegaram e começaram a vender, né? E com a infraestrutura toda pronta. E essas indústrias são, na sua grande maioria, transnacionais. Nós adquirimos uma dívida externa gigante para preparar o país para uma indústria multinacional vir aqui ganhar dinheiro à nossa custa. Então, levaram dinheiro de forma redobrada. Royalties. O royalty é propriedade intelectual, né? Eu que criei o computador, então eu tenho que ter um cash para mim só por ter criado, né? E juros, por causa das dívidas externas, né? Lucros, porque as empresas aqui ficam com a fatia, as matrizes, né? A fatia mais grossa. Isso ele explica no texto da Constituição. Isso ele coloca, né? Que nós tivemos que investir pesado os países periféricos numa industrialização e para isso tivemos que pedir dinheiro lá fora. Para quem? Para os países ricos superindustrializados, né? Só que agora eles têm uma diferenciação. Para eles, a indústria já não é mais tão significativa. É importante? É. Mas qual a indústria que é muito importante para eles? Vamos lá, vamos pensar. Qual? Nós estamos falando da globalização. Né? A globalização é o período tecnocientífico, concordamos? Concordamos. Então, a indústria que interessava para eles era a indústria tecnocientífica. E essa tecnocientífica não veio mal. Essa eles não deixam de ir. Essa eles criam barreiras de tudo que é tipo. Porque o diferencial hoje não é produzir a BMW, é criar o BMW, né, com todas as suas composições. Não é produzir computador. O computador sai pela janela ali na Zona Franca de Manaus. Né? Tem gente que está soldando chip no computador lá fazem 20 anos, nem sabe o que está fazendo direito. Né? O chip é deles. A tecnologia, a propriedade intelectual do computador é deles. Nós vamos vender o computador. Né? E temos que mandar de volta daí o referente a isto, né? A essa propriedade intelectual. E aí vira um escravismo eterno. Né? Perdoa, mas tem gente que defende a industrialização. Não, tá certo, é assim que é, começa assim. Mas nós não conseguimos soltar as amarras da conjuntura internacional. Olha aí, então, né? O que nós vamos receber de lá? Produtos industrializados. Nem todos, até porque para eles até é melhor que eu produza Nike do que lá. Lá ficou caro produzir. O Trump quer mudar isso. Não sei se vai conseguir. Os produtos que eles nos mandam e tudo mais é de tecnologia superior ao que eu falei. Tá? E continuam nos emprestando dinheiro, investindo. No Brasil precisa pedir, né? Precisa de investimentos externos. Já ouviram falar dessa história? O, o nosso Trump aí, né? O nosso presidente Bolsonaro. Precisamos de investimentos externos, investimentos externos. Não é só nós, não, o mundo inteiro que necessita. Enfim, tá? E aí vem, né, a questão de investimentos, ali ele fala investimento produtivo e especulativo, né? Investimento produtivo é dinheiro que vem para uma indústria, né? E dinheiro especulativo é o dinheiro que vem para fazer dinheiro. Eu vou investir aqui numa determinada ação ou num determinado papel do governo lá, porque o quê? Isso vai me garantir lucros, né? Então, o investimento não é só produtivo, é especulativo. Imagino, por favor, que a maior parte do dinheiro hoje do mundo, ele não é produtivo, né? A produção, ela é muito insegura, ele é, acho que, especulativa, mas a maior parte está ali especulando mesmo. Né? Enfim, vamos lá, não sei se está certo. E muita tecnologia, já ficou caracterizada ali em cima, então está tudo bem. Né? Essa é a tua situação atual, bem diferente daquela primeira, né, que dizia que eu mando o produto primário para receber o produto processado, né? Seja mercantilista, seja industrial. Né? Nós continuávamos apenas mandando o produto primário. Com a revolução industrial deles, nós só passamos a receber produtos industrializados. Hoje, acrescente o dinheiro especulativo, né, dos mercados financeiros e acrescente os produtos de alta tecnologia, que não tem jeito, nós dependemos totalmente deles. Né? Meu computador aqui, nem sei qual é a história toda dele, né? É um Asus, mas enfim, sei lá. Opa, isso aqui está muito automático, né? Deixa eu ver uma coisa. Agora vamos lá.
Isso aqui é um pouquinho, olha a quantidade de dinheiro que é movimentado no mundo. Nós temos, volta. Nós temos 3 polos de poder, então, né, gente? Estados Unidos, a Europa e o Japão. Né? Isso a gente também vinha estudando lá de Guerra Fria, né, com o Plano Marshall, o Hiroshima e Nagasaki, depois a gente entrou pela globalização, o MacArthur, aquela coisa toda, né? Então ficou bem legal, viu? Como a gente vai usando aqueles fatores lá para explicar essas situações aqui. Né? E o resto, nós somos extremamente frágeis, né? No que se refere à circulação de capital no mundo. 3 grandes polos de poder econômico: a União Europeia, os Estados Unidos, né? O Canadá pode pôr de treta ali também, e o Japão, certo? Nós aí, meu Deus, Deus que me ajude. Né? E aí os principais tecnopolos do mundo. Veja que tem até alguma coisinha no terceiro mundo, mas é comprovadamente um mundo escuro, né? Esses são os pontinhos ali, vou dar um pouquinho, né? Esses são os pontinhos ali dos pequenos tecnopolos. Apesar que a China está entrando aí com muito respeito, né? A Índia entrando muito forte, o Brasil, alguma coisa, né, no Sudeste Sul, não sei como é que a coisa está, né? Enfim, né? Aí tem alguma coisa na República Sul-Africana, na Colômbia, né? Está de mãos dadas com os interesses norte-americanos, enfim, está mais ou menos por aí. Né? A questão dos tecnopolos, esses são a importância das tecnologias, né? Esses são muito importantes. Não vou acabar a aula aí, não, eu já vou para uma segunda bateria de slides, né? E não podemos parar, né? Estamos com a cabecinha quente, aí está muito legal. Né? Olha aí, ó, a diferença né, do processo aí. Vamos falar um pouquinho da indústria, agora propriamente dita, né? E tem uma hora aí depois que ele fala dessas questões introdutórias, divisão internacional do trabalho, papel das multinacionais, daí ele entra nos modelos de produção industrial, né? Liberal, keynesiano, etc. E tal, né? Então, nós vamos inserir isso dentro desse contexto evolutivo técnico das empresas, né? Fundamentos, agora é fundamentos do capitalismo especificamente também, né? Ali nós colocamos o capitalismo evoluindo dentro da estrutura espacial com a revolução industrial, tecnocientífica, meio natural, né? São formas de organização de espaço, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso daí. Olha, o Henry Ford, né? Olha que diferença, meu Deus do céu, que coisa, né? Gente, o 2020, eu via isso em filmes, na minha época nem pensava que tinha, né? Era operário mesmo, ali o Parque Automobilístico de São Paulo, né? 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil metalúrgicos lá. E a gente via isso daí em filmes de ficção, Raio Laser, Jornada nas Estrelas, mas não essa aí no cinema de vocês, aquela mesmo, do preto e branco e tal, né? E era uma coisa assim absurda, né? Hoje eu uso o raio laser na sala, aquela bolinha lá, que a gente brinca com a PowerPoint ali com vocês, né? Veja que absurdo, que velocidade, né? E tudo muito rápido. E claro que os impactos na organização social e os impactos na própria organização do planeta, essa transposição do natural para o técnico científico, né? Elas são bastante complicadas. Olha aí, ó, 1.0, né? Industrialização 1.0, mecanização e máquina a vapor. Industrialização 2.0, produção em massa e linha de montagem, Henry Ford, daí entra, né? 3.0, informática e automação industrial. Né? Aí já começa a ter o mundo. E o 4.0, né? O papel da internet, dos nanomundos, das nanotecnologias, das biotecnologias, né? Das coisas do núcleo, da célula, do DNA, do quântico, né? Meu Deus do céu, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Muito acelerado. Vamos dar uma olhadinha no capitalismo, né? Propriedade privada, acho que isso não tem problema, né? Operação da produção com fins lucrativos, né? Objeto primordial, acumulação do capital, né? Trabalho é assalariado, característica dele, né? Economia de mercado, okay? Mercado estimulado pela concorrência, né? Bem diferente daquela visão comunista da União Soviética, né? Burocratizada, travada, padronizada, né? Nossa, lerda que Deus o livre, né? Mas, em compensação, essa é a relação, né? Isso sempre me assustou, entendeu?
a direita e o capitalista, né? Necessariamente não o patrão, mas o capitalista, né? E a condição da massa humana. A gente está vendo bem essa questão da virose aí, né? Do vírus do mundo, né? Ficou bem claro que, olha, quem puder se proteger, que se proteja, vai tudo voltar a funcionar, eu acho que até em termos expressivos, né? E os velhos e os pobres que se danem, né? O Ricardão está no bico do corvo aí. Lucro e mais-valia. Cuidado, a mais-valia eu não tenho visto mais eles pedirem muito, né? Porque muito dessa obesidade do capitalista ali é resultante do que o Karl Marx nominalizou de mais-valia. Né? Ela é interessante, a mais-valia. É a mais-valia que deixa aquele ali abastado e esse miserável. Né? É de onde sai o lucro que abastece a estrutura de poder do mundo capitalista, inclusive hoje, da globalização. Daí o porquê? Em função do lucro, vai que morrer metade do planeta morto, o mundo vai ter que começar a funcionar. Né? E vamos ver o que vai acontecer com o Ricardão, que tem 62 anos, sou cardíaco, tem uma extrasístole, né? E 2 stents na veia do coração, de fato, como é costela, tá? Mas vou pro eixo, né? Se pegar o vírus, vou pro eixo, ok? Vamos ver, né? A mais-valia é o retorno financeiro obtido com a produção em função dos investimentos produtivos realizados. Todo investimento produtivo tem que ter retorno, inclusive ali no colégio, né? Não dá para trabalhar sem retorno. Nós vamos sobreviver porque tivemos um pouquinho de mais-valia, um pouquinho de lucro, ninguém saiu, né, dos sócios lá depredando a empresa, senão nós estávamos mortos agora. Então, nós temos hoje um fôlego para suportar a pressão financeira que vem aí pela frente. Né? Não é muito, mas tem, certo? Então, é dali que nós tiramos, né? É o nosso lucro que vem da mais-valia. Tá? A nossa mais-valia é diferente, porque isso não é um produto, né? Você é um ser humano que vai sair bem qualificado. Eu gosto muito de alguma coisa do South Park, só acho que ultimamente ele está muito agressivo, né? Mas, enfim, vamos tentar entender o que é a mais-valia. Funciona assim. Imagine um operário normal que trabalha 8 horas por dia. Né? Um operário, não você. Você até poderá trabalhar 8 horas e poderá se enquadrar aí, mas você vai ser muito qualificado, tá bom? Ele vai trabalhar 8 horas por dia, 4 por 4, um descansinho para o almoço. Legal? A mais-valia funciona assim. Né? Nesse período, esse funcionário monta 250 computadores em 8 horas. Chutei, fui eu que tirei esse exemplo. Certo? Certo. Supondo que desses 250 computadores, 100 vendidos dos 250 pagam todos os custos de produção, 150 computadores em dinheiro é a mais-valia, certo? Por quê? Porque é o excedente. Tá? 100 paga todo o custo de produção, 150 é o excedente. Esse excedente é mais-valia, dali eu tiro o lucro, né? Que eu vou ficar com ele na mão ou reinvestir. Né? Uma parte reinveste, a outra fica na minha mão e eu vou fazer a festa, não é meu caso. Ainda não deu educação, não ia ficar rico mais. Essa é boa. Essa é boa. Deixa para lá. Cuidado agora. Né? Se por imposição de aumento de produtividade, olha o discurso da produtividade, né? É você nas 8 horas não produzir 250, é produzir 250 mil, 2.500, né? 1.500, ok? Então, vamos imaginar que esse mesmo que produzia 250 computadores, agora, por uma questão de produtividade, ele foi induzido a montar 1.000 unidades por dia. Teremos, então, 850 computadores computados como mais-valia. Né? E aí esse discurso da produtividade nunca alimenta o ganho, né? Porque o ganho não depende do que ele produz no final. Né? Quer ver? Ó, é isso que você vai perguntar ali, ó, mas está tudo certo, né? Está tudo certinho. Né? Refletindo um pouco mais. Né? Está tudo certo porque o lucro tem que ir para a mão do capitalista, o operário pega o saláriozinho dele e vai embora. Né? Só que o salário dele, que produzia 250, agora está produzindo 1.000, né? Não subiu. Né? É muito polêmico isso daí. Não se altera. O trabalhador recebe salário fixo. Ele pode produzir 10 mil, 20 mil, 5 mil. Né? E aí é porque na União Soviética também o trabalhador foi... né? O trabalhador estava tão descontente com os ganhos mínimos, embora o Estado tentava cobrir, né, as necessidades de moradia, de transporte e tal, de um jeito, né, mas sem privilegiar os ganhos, certo?
E o cara, né, pelas metas do Estado, cada vez tendo que produzir mais. E aí o trabalhador se desestimulou. É mais ou menos o que acontece agora, né? Então você diz assim, não, mas então pera um pouco, né? A mais-valia nesse discurso da produtividade, ela é mais geradora de lucro para o burguês do que benefício salarial para o trabalhador, sem dúvida nenhuma. Né? Se eu fiz um contrato de trabalho por um salário, eu posso produzir 5, como posso produzir 100 mil, né? E aí complica. Daí vem toda aquela crise, né? Luta de classes, etc. e tal, mas só para você entender. Né? Imagine, então, se você troca o trabalhador por robôs, né? Que coisa boa, né, gente? Que coisa maravilhosa. Por quê? Você não tem nenhum imposto para pagar do trabalhador, que agora é um robô, né? Você não tem mais o salário do robô por mês, e a mais-valia fica ainda mais cheinho no teu bolso de burguês. Né? Então, tá aí. Olha o olhinho da figura. Dinheiro, muito dinheiro. Né? A robótica, para quem pode instalar uma linha de montagem robotizada, né, gera um acúmulo extremamente descontrolado de capital. Né? Mas se diz assim, mas Ricardão, para instalar tecnologia vai muito dinheiro. Exatamente. E quem que tem esse potencial? Só os grandes empreendimentos. Só que daí, Ricardão, como que ficam os pequenos para competir com essas empresas de muito capital, muita tecnologia, né? E com todas essas vantagens produtivas? E ainda mais ela vai inserir tudo isso num país terceiro mundo, onde ela vai ter vantagens, né? Ele é de energia, vai ter vantagem de transporte, vai ter um monte de vantagens só para poder produzir ali, entendeu? Tá? Tanto que os Estados Unidos encheu o México de empresas, claro, não de tecnologia de ponta, né? Essas de tecnologia muito avançada não vão para países emergentes, muito dificilmente. Elas ficam no país meio que de origem ali, porque é uma outra história, né? Mas as empresas intermediárias, ali um pouco abaixo da linha de tecnologia de ponta, essas migram mesmo, né? Se não puderam robô, foi mexicano. Tá? Quando estudarmos o mapa, vocês vão ver a relação entre quanto custa uma mão de obra nos Estados Unidos e quanto custa um mexicano. Tá? Então, vamos lá. Ó, né? O liberalismo. O liberalismo é a primeira teoria econômica que surgiu. Né? A teoria não neoliberal, por favor, liberalismo econômico. A segunda é o keynesianismo, tá? Que deu origem ao Fordismo e junto, né, o Fordismo e o keynesianismo criaram uma estrutura, um modelo, vamos dizer assim, né, de capitalismo específico. Em essência, o capitalismo é um só, mas a maneira como ele pode ser implementado poderá ser liberal, fordista, keynesiano ou neoliberal. Esses sim são pelo menos de vestibular. Era um economista aí também assistindo aula desse para lá. Vamos dar uma olhadinha no liberalismo? Né? O liberalismo, na verdade, ele veio com até a crise de 1929, né? Ele rompeu com aquela relação da produção com os reis, com governos, né? Os governos, os reis, aquilo que levou o próprio mercantilismo, tudo amarrado, né? Nas coroas que investiam um monte, aquelas coroas europeias, nas ações mercantilistas, né? E a ideia, basicamente, né, tem alguns teóricos aí, né, que pressupuseram uma visão diferente daquela ligada, né, aos investimentos dos reis, amarrar toda a economia, toda a produção, dos interesses de classes governantes, dominadoras, seja monarquias ou não. Né? E aí vai surgir essa doutrina filosófica mais de organização capitalista. Né? Olha lá, ele vai definir as políticas, vai definir base econômica e, consequentemente, a organização social. Né? É uma teoria que abrange, então, situações políticas, econômicas e sociais. Por isso, quando a gente fala de neoliberalismo, hoje muita gente defende, né? Mas defende, assim, com unhas e dentes a postura neoliberal. Já outros países não, veja o seu caso da Venezuela, né? Falou em liberalismo, meu Deus do céu. América Latina, África, a própria Oriente Médio, né? Tem quebra ali. Mas eu não vejo as características do liberalismo, certo? A tua apostila não privilegiou, eu acho, o liberalismo, ela entra já no keynesianismo, e depois, né, na páginazinha 455, ele fala do fordista. Ele não entra muito no liberal, né, pelo que eu vi aí. Mas eu vou passar para você entender, né, o que aconteceu. Então, o liberalismo clássico, 18 e 19, ali, aquela visão, né, de fim do mercantilismo para a atividade industrial com sabe, isso aí tem ideais da Revolução Francesa, né, de liberdade e tal, né?
Liberalismo é uma consequência daquilo. Né? Adam Smith é um dos grandes teóricos, né? E Davi Ricardo, isso desaparece no vestibular. Então, tem outros, muitos teorizavam sobre uma visão mais liberal, em cima dos ideais da Revolução Francesa, etc. E tal, né? Então, vamos lá. Né? Vamos ver, ideias, né? Políticas, defesa das liberdades e direitos individuais, né? Não reconhece direitos coletivos, os direitos são individuais, né? É característica da visão liberal, mas é da Revolução Francesa, né? O indivíduo é o agente das relações jurídicas sociais, né? Ele que é, segundo esses teóricos aí, né? Ele que articula essas relações jurídicas sociais. Liberdade de imprensa, da associação, da reunião, da religião, liberdade, né? Laissez-faire, certo? A gente chama tecnicamente de laissez-faire, deixe fazer, tá? É o deixe fazer, não controle, que nem os governantes faziam antes, né? Ainda, né? Esse é interessante, Estado mínimo, então rompe um pouquinho, né? Os governos até podem investir em produção, mas não podem intervir. A atividade do Estado é mínima, né? Isso aí cai muito em vestibular, nas análises políticas, é frequente essa palavrinha, né? Nós estamos vivendo uma época agora neoliberal, o neoliberalismo Estado mínimo, vai resgatar isso depois, né? Estado de direito, todos seriam iguais perante a lei, né? E tratados como iguais pelo Estado, certo? Mas individuais, né? Em coletividade eles não tinham articulação jurídica. Governos representativos e constitucionais, amarrados, né? Não poderiam governar a seu bel prazer. Teriam a elaboração de uma Constituição, que era o processo legal para controlar o poder do governo. Esse é o cara, né? Esse dos Simpsons é o que melhor representa a ideia satânica do poder econômico. Né? Ai, não lembro. Você me foge, eu tô de noite assim, eu estou numa outra realidade, né? O seu Bart, né? Não, Bart Simpson é o filhinho dele, né? Não lembro como é que é, não lembro o nome dessa criatura, mas ele é o dono da... É uma visão bem capitalista. Ideias econômicas, então. Reconhecimento da propriedade privada, né? Olha, o Estado não deve intervir, o mercado deve ser livre, o regulador, lembra? Oferta e consumo, a lei, né? Adam Smith criou a relação matemática da oferta e consumo como um instrumento regulador da economia, e ele se garantia nisso daí, né? E outra, tributação mínima, né? Reduzir a tributação, certo? Esses são os ideais econômicos, né? Liberalismo social, né? Interessante falar um pouquinho disso daí, né? Vamos lá. Reconhecimento do mérito. Lembra? Tem muito aluno que, quando eu critico o capitalismo, eles vêm com esse papo. Não, professor, mas a meritocracia, né? É tão bom no capitalismo a meritocracia. Só que eu tenho que dizer para ele o seguinte, meu querido, enquanto tem, né, uma concorrência saudável, tem meritocracia. Né? Quando a concorrência é justa, você teria meritocracia se você conseguisse, né, estabelecer os critérios de meritocracia. Mas hoje, num mundo monopolarizado, num mundo de superconcentração de poder e capital, como é que você vai ter meritocracia, Guri? Fica quieto, não fala merda. Ficam tão bravos, depois tem pai reclamando lá. Né? O pai acha que o mundo é meritocrático mesmo. Né? E a ideia, embora isso seja uma utopia, é igualdade de oportunidades. Né? Agora, para um pouquinho. Esse é o liberalismo. Eu vou disponibilizar, que essa aula está sendo gravada, né? Aí depois eu vou disponibilizar lá, o Alexandre, se quiserem ver essa questão melhor do liberalismo, ou entra na internet aí, né? Qualquer buraquinho que você entrar ali, Wikipédia, sai tudo isso daí de boa. Agora nós vamos entrar no que a Priscila trabalha, que é o capitalismo keynesianista, né? Porque, veja bem, o neoliberalismo, sem muitas delongas, né, ele vai transcorrendo até chegar na crise de 29. Né? A crise de 29, todo mundo sabe, então não vou entrar muito no mérito da questão, e o Orival acho que vai dar show de bola nisso daí. Desmontou o mundo, na verdade, desmontou. E, assim, simplificadamente, por favor, assim, genericamente, a crise de 29 foi uma crise de laissez-faire. Não estou entendendo. Foi uma crise de liberalismo. Né? Deixa o mercado se autorregula, como se o mercado ele tivesse uma formulação matemática que definisse para onde ele vai. E não funciona assim. Né? E o mercado desabou. Quando o mercado desabou, em função até desse laissez-faire, o liberalismo não tinha mais sentido prático nenhum. Né? Todo mundo sentiu os efeitos e a necessidade de ter instrumentos reguladores.
E aí os teóricos já começam a descer o cacete nas filosofias liberais. Olha o que o Keynes escreveu entre 1883 e 1846. É bem esse período aí, né, de ascensão e queda do liberalismo. Tá, vamos lá. É uma teoria de política econômica, na verdade, entra naquele campo liberal, na política econômica e social. Tá? Ó, o Estado tem que intervir. Mas por quê? Porque a crise de 29 foi uma crise de mercado prostituído. Tá? Então precisa ter elementos interventores no mercado para tentar regular isso daí. Quem? O Estado, né? Eles entenderam que era a melhor instituição para fazer isso. Né? Radicalmente contra as ideias liberais que levaram à crise de 29, né? Em geração de empregos, nós temos que lutar e fazer de tudo para inserir geração de empregos, né? Muito planejamento, isso é coisa bem comunista, viu, Brasil? Assim, essa roda aqui é capitalista, mas são pontos bem da teoria marxista. Ó. O Estado assume a formação do trabalhador, o Estado é interventor, olha, cruz em vermelho ali, ó, né? Para garantir que essa coisa é bem vermelha, é bem marxista mesmo, né? Olha, planejamento estatal, ó, né? Planejamento de todas as empresas, mas tem planejamento estatal, metas de produção, controle do mercado, controle de moeda, valor, né, da moeda local, etc. e tal. E, acima de tudo, isso daí, ó, cuidado, o welfare state, né? Ele pregava muito a ideia de que todo o sistema teria que funcionar para garantir o bem-estar social, quebrando aquela visão, né, liberal que era típica de uma burguesia doente. Né? Você entende um pouquinho de inglês, né? Agora vai ter eleição aí, né? Já tem gente ensinando em cima de caminhonete, tossindo no povo. Vai ter reeleição aqui nos Estados Unidos, né? Vamos ver o que vai dar. Olha, né? Para quem entende um pouquinho de inglês, o meu discurso está bem legal, né? Bem legalzinho, né? O estado de bem-estar social, o welfare state, e o estado de providência. Vamos ver o que significa isso. Ó. É um modelo de governo que adota medidas, né, ativas para proteger a saúde e bem-estar geral dos cidadãos, especialmente aqueles com necessidade financeira. A ideia é um estado protetor mesmo, né? É saúde, educação, o Estado tem que intervir pesado. E pode, dentro da teoria keynesiana, ele pode produzir. Né? Por isso que a companhia Vale do Rio Doce, hoje privatizada, é estatal. Por isso que a Petrobras é produtiva, tira petróleo, cara. Ela é uma estatal, é um resíduo daquele período keynesiano. Né? E assim vai, teriam muitas outras empresas aí no Brasil, a telefonia, a CSN, né? A Siderúrgica Nacional, e muita, né? Teve aquele período de estatização, principalmente do Vargas, que depois a gente vai trabalhar com ele. Né? O objetivo do Estado de bem-estar social é assegurar aos cidadãos a igualdade de oportunidades e a distribuição justa de, né? Efeitos da política keynesiana. Né? Isso aí. Tão bonito, né, gente? Tão bonito o welfare state, né? Mas houve inferioridade tecnológica, muito déficit público e endividamento dos Estados. Ah, por que, Ricardão? Gente, diz entendido em economia aí que custa os tubos você dar garantias de saúde, educação, transporte, né? Dar garantias mínimas para você sobreviver. Eu não entendo muito bem isso, tá? E algumas questões que um dia eu vou pegar esses barrigudos aí que gestam a economia, né? Até eu faço o que eles fazem lá, porque as soluções são mágicas, né? Enfim, ficou um Estado com impostos pesados, né? O déficit era grande, porque os investimentos em bem-estar social eram grandes, e tudo que você gasta, né, para garantir uma vida digna, você não põe em tecnologia, está tirando, né, para investir no social. Aí você vai diminuir o investimento em tecnologia, perde a corrida tecnológica, dançou. Né? Enfim, né? Desemprego, aumento de impostos, aí todo mundo começou a chiar, na verdade, né? Não deu muito certo também, certo? E aí são aquelas filas de desemprego na Europa, nos Estados Unidos, né? Não chegaram ao que foi a crise de 29, mas os estados estavam bem ferrados. E aí foi decretado o fim do estado de bem-estar social, mas não assim, né? Tem muitos países na Europa hoje que ainda são, né? Sociais-democracias, Noruega, Suécia, Finlândia, né? Eles ainda conseguem fazer esse protecionismo do cidadão. Né? Esse é o famoso tio Sam, I want you, olha os dólares na mão ali, ó, nós acreditamos em Deus. Né? Isso acho que foi na crise de 2008, né? O governo americano evita o colapso financeiro mundial e nunca mais Wall Street será mesmo. Né? Aquela
confusão lá do Wall Street, que também não é keynesiana, é neoliberal. Vai entrar, então, o neoliberalismo. Tá? Agora, cuide, porque isso daí é o nosso foco. Né? A gente falou muito da globalização e neoliberalismo, então vou fazer meio rapidinho isso aqui. Né? Visão neoliberal imposta a todos os países a partir de 1970. Né? Somente depois que a União Soviética faliu, o capitalismo ficou hegemônico, né? E aí, a partir de 70, com a revolução da eletrônica e a aceleração da globalização, não teve jeito. Tá? É neoliberal. Quem for neoliberal tem acesso às vantagens do mundo. Quem não for neoliberal, dançou. Tá? Então, olha aí, a ideia é liberação da atividade econômica, ó, nessas 3 áreas, 4. Tá? Produção, distribuição, troca, consumo. Tudo hoje é regido, de novo, pelo laissez-faire. Né? A primeira artífice, cuide com esses 3 que eu vou passar para você. Primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, né? Ó, né? Ela decretou, através dessa postura neoliberal, a abertura das fronteiras, né, para capitais, pessoas, produtos e informação. Depois a Inglaterra vai se posicionar contra justamente isso, né, que é uma das leis características do neoliberalismo que ela mesma pregou. Né? A Inglaterra faz o Brexit muito em função de imigrante, de euro, aquela fronteira muito escancarada, então nós vamos ver. Né? O Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Esse daí quase matou o Ricardão do coração, né? Porque ele deu uma intensificada na Guerra Fria quando ela já estava entrando em declínio, né? Ok, aí reforça a ideia da abertura de fronteiras, né? Okay? O general Pinochet, você vê que interessante, né? Chegam a dizer que o Pinochet foi o primeiro, o primeiro presidente a colocar um país dentro de uma ordem neoliberal. Depois veio a Thatcher, depois o Reagan. Né? Mas os 3 são os grandes nomes. Mais a Thatcher. Né? Mais a Thatcher. Mas o Pinochet foi o primeiro. Nós somos do Sul, né? Você viu a chargezinha lá do Sul. Né? E a desconcentração da produção, né, galera? Agora todo mundo vai poder produzir todo mundo porque tem o just in time, né? Ou seja, você vai produzir automóvel, qualquer que seja aqui, né? E tudo bem. Cuidado com isso daqui agora, galerinha, né? Gente, esse consenso de Washington, eles não perguntam, não é muito simples dizerem o que foi o consenso de Washington. Né? Eles apenas caracterizam o consenso de Washington dentro da ideia de afirmação das posturas neoliberais, tá bom? Mas o que foi isso, Fernando? Bom, o consenso é um grupo de intelectuais em economia que se reuniu, né, em Washington, né? Mas dentro de uma universidade americana, não sei se foi Harvard, não lembro muito bem, né? Que eram economistas de renome internacional. E eles é que, vendo um possível colapso da economia baseada no keynesianismo, né, vão determinar as regras básicas das novas posturas econômicas. Né? Mas eles digamos assim, não estão atrelados a um poder político. Né? Eles lançaram um manual de economia, né? E lançaram para o mundo. Né? E esse consenso de Washington, essa reunião, e esse manual que definiu a abertura de fronteiras, privatização da economia, desconcentração produtiva, né? Veio do consenso de Washington. Né? Isso aí até a capa de uma tese de doutorado dessa menina aí, ó, a Bruna Gonzaga da Silva Ferreira. Okay? Ela fez uma tese sobre o consenso de Washington. Né? Ó, as recomendações: reforma fiscal, abertura comercial, política de privatizações, redução fiscal do Estado. Mas isso são as regras neoliberais. Isso, né? Essas regras ficaram sendo a base da estrutura. Né? E aí o que acontece? Aí vem, né, essa amplitude de poder globalizado. Hoje o poder no mundo é globalizado. Né? Outra ideia, né? O Estado vai se diluir, vai ficando pequeno. Lembra a ideia do Estado mínimo, né? Então ele fica um Estado meio frouxo, né? Um governo hoje, o poder que tem diante de uma multinacional, né? De uma pressão de grupos ligados ao petróleo, à tecnologia, a comércio, né? O Walmart, essas coisas assim, né? Jesus amado, que me salva dessa sacanagem do capeta aí, mas enfim. Né? E aí, com essa fragilização do Estado, claro que os movimentos nacionalistas começam a crescer, alguns até ligados a uma extrema-direita perigosa, que vão atuar contra migrantes. Né? Você enquadra o Donald Trump aí,
a Inglaterra também, né, não quis misturar com o euro, nem com a abertura da Europa para os imigrantes, também para os africanos e tal, né? E assim vai, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha na hora, né? 21h51, ok? Não sei se deve estar cansadão, né? Mas eu tenho a última aqui. Eu vou passar bem mais rapidinho a última, que daí a gente fecha essa aula bem certinha, tá? Vou ter mais um pouquinho, não é pesado isso daí, né? A melhor maneira de estudar, inclusive, lendo, né, constantemente, fazendo a leitura e releitura dessas 3 aulas de abertura, né? Então, vamos lá. Tá? Aí o tio Sam de novo, né? Colonialismo, imperialismo, efeitos da industrialização. Tá? Essa ideia nós vamos tocar um pouquinho para lá. Essa aqui é uma aula do terceirão também, né? Eu estou encaixando para vocês, né? Então, vamos lá. Colonialismo, você já estudou lá na Divisão Internacional do Trabalho, né? Imperialismo, né? Há uma diferença, né, entre colonialismo e imperialismo, mas não é muito claro isso daí, viu, galera? Uns dizem que o colonialismo ele é decorrente da ideia do mercantilismo e o imperialismo da Revolução Industrial. Né? Em outras palavras, Portugal mandava no Brasil porque o Brasil era um território contíguo à metrópole portuguesa, certo? Certo. Agora não, os Estados Unidos mandam no Brasil, mas não são nada, apenas o quê? Um quintal deles, né? Então, um quintal de interesse econômico, industrial, tudo que tudo já conhece, né? Então, esse domínio por essa via de dependência técnico-científica, industrial, financeira, isso a gente chama de imperialismo, né? É dependência, né? Mas tem uma história em cima dessa questão. Matéria-prima, recebo artefato, né? De origem artesanal. Manda matéria-prima, recebo industrial. Agora eu sou industrial, mas tenho que receber tecnologia, enfim. Tá? Mas está aí. Né? Vamos dar uma olhadinha, divisão intencional do trabalho, nós já viu. Tá? Esse aqui até que é legalzinho, né? Deixa eu dar uma passadinha para você. Depois você vai entender isso aqui. Ó, tá? A questão da divisão intencional do trabalho e a geografia da desconcentração industrial, ó, que interessante. Né? A primeira fase dela é na Inglaterra, né? Olha ali, quase tudo de indústria acontece ali. Embora tenha alguma coisinha acontecendo fora, né? Aí depois, ó, o que acontece? Há uma expansão dessa indústria, né, para o continente europeu. Né? Depois, o que ela vai fazer? Olha como que ela vai se expandir, né? Da Europa como um todo para os Estados Unidos, né? Aqui já é mais recente, aquela região mais nova ali da industrialização norte-americana, né? Aí os Estados Unidos investem no Japão, com o Plano Marshall, o Plano Colombo, como vão investir na China, na Índia, né? E aí você cria, né, uma relação de expansão industrial a partir da inversão de polaridade no mundo. Né? A fase de verdinho ali dentro da Europa e da Europa para os Estados Unidos é a fase em que a Europa era o centro do mundo mercantilista. Com as guerras e a industrialização, os Estados Unidos tiram esse polo de poder da Europa e vão ser os articuladores dessa expansão, chegando inclusive para nós aqui no Brasil, ali em São Paulo. Né? É bem legal isso aqui, porque depois ter aula de industrialização de São Paulo, né? A União Soviética fica como um mundo comunista aí que tem que, né, esperar um pouquinho. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, depois dessa aula aqui, nós vamos mostrar bem legal. Nós vamos ter uma aula sobre o NAFTA, etc. e tal. Né? Vamos ver, divisão ainda do trabalho. Eu quero ver se eu falo aqui do. Olha, Margaret Thatcher, né? Ia ser a aula do Toyotismo. Não. Né? Eu achei que ele no final falava um pouquinho sobre o Toyota. Legal? Mas ele não chegou a falar sobre a questão do toyotismo. O toyotismo ele entra na robótica, né? Os japoneses que inventaram essa característica produtiva, né? Sem especialização do trabalho, sem padronização, como o just in time. Né? Just in time é o que te possibilita produzir automóvel em qualquer parte do mundo, de tal forma que o mundo inteiro produza componentes para você montar, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, o mundo inteiro manda os componentes, você manda os automóveis e manda para o mercado. Antes não era bem assim. Tá? Antes a produção era muito próxima, né? Eles tentavam produzir o automóvel muito próximo das áreas fornecedoras de componentes. Hoje, sem problema, né? Vinha um componente para produzir uma sandália havaiana aqui, que venha lá da Coreia do Norte, que não é bem o caso, mas enfim. Né?